Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre implantes de lentes artesã, eu não sei como chama direito essa lente. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi pouco conteúdo na internet, então se você está procurando ou se você vai fazer ou se você já fez esse tipo de implante, deixa aqui nos comentários. É um implante para quem tem alta miopia. Eu tô fazendo para alta miopia, tá? Então, na verdade, esse vídeo aqui não vai ter vídeo de rasgando o olho e me implantando, porque os únicos vídeos que eu encontrei dessa cirurgia foram cortando o olho. Eu tô assim meio feia, sem maquiagem, toda com olheira, porque eu tô em recuperação ainda. Hoje é sábado, eu fiz a cirurgia na quinta-feira e eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre o meu implante, como foi, como tá sendo a recuperação. Eu vou falar para vocês aqui o que eu vou falar nesse vídeo, tá? Eu até fiz um roteirinho aqui para eu não me perder e para ficar mais fácil, para eu falar para todo mundo como foi toda a minha jornada para descobrir esse implante. Meu nome é Viviane Rocha, tenho 33 anos. E eu descobri que eu tinha miopia com 8 anos de idade, mais ou menos. Eu já comecei a usar óculos mais ou menos aí com uns 3,5, 4 graus. E esses graus foram progredindo até chegar a mais ou menos 9 graus, tá? Diminuiu um pouco, foi para 7, mas eu tenho minhas dúvidas. Além de miopia, eu também tenho astigmatismo. Com 21 anos, eu tentei fazer a cirurgia de correção, só que eu tive uma úlcera no olho e depois eu descobri por uso de lente de contato, e eu usava assim lente de contato. E aí veio todos aqueles bullying na escola, de fundo de garrafa e não sei o que. E as minhas lentes, por ser um grau mais alto do que o comum, são muito mais caras do que as lentes que as pessoas usam normalmente, né? Eu cheguei a pagar aí R$ 2.500 um óculos para ele ficar fininho. Então, além do problema de serem óculos pesados e você acordar e não poder enxergar as coisas, tinha o problema monetário. Para gravar esse vídeo, eu tô fazendo com esse olho direito foi operado e esse olho esquerdo eu tô usando uma lente de contato, porque hoje mesmo no terceiro dia eu já dirigi, eu dirigi ontem já no segundo dia, e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi. Então, essa é a minha história bem breve, tá? Eu vou contar aqui sobre a retina fina, e eu vou deixar aqui linkado embaixo nos comentários todos os links de todas as coisas que eu vou falar, e a minutagem também de tudo que eu tô falando, porque se você quiser ver alguma coisa específica sobre implante de lente para correção de miopia, que eu não tô falando aqui, ou que você acha que vai demorar, é só você rolar a tela aí para baixo e clicar no coisa. Mas eu peço que você assista o vídeo inteiro, porque às vezes você perde alguma coisa que pode ser interessante para você, tá bom? Então eu vou falar das opções que tem para o meu caso, porque cada caso é um caso, meu histórico, onde que eu encontrei essa clínica, né? Qual foi a clínica e como foi a consulta, o plano, quais foram os exames e quais foram os custos, né? O pré-operatório, a cirurgia em si, como foi, eu fiz tudo acordada, tá? Já vou deixar de antemão aí. Os valores da cirurgia, porque cada olho é um valor. Os remédios que eu tive que usar, inclusive eu tô pingando vários remédios aqui, ó. Tem 3 colírios e um remédio de tomar. O pós-operatório e aí como que eu vou ficar, né? O que eu vou fazer da minha vida. Bom, eu não posso fazer a cirurgia laser, que é aquela cirurgia que o plano de saúde cobre. Então, essa opção foi descartada desde o começo para mim, porque a minha retina é fina demais para fazer a cirurgia laser e tinha risco de eu ficar cega se eu fizesse a cirurgia laser. Então, por conta disso, há uns 6, 7 anos atrás, sei lá, eu desisti de fazer a cirurgia e aceitei o óculos. E aí eu resolvi, eu pesquisando ainda, eu vi que tinha um tipo de lente que se chamava ICL, que é uma lente que tira o cristalino do olho, né? Que é a cirurgia de catarata, nada mais. E aí coloca-se um implante de lente lá dentro do olho, né? Lá dentrão.
E aí eu fui atrás dessa cirurgia, vi alguns médicos, mas alguns médicos já chegaram a cobrar 40 mil para fazer essa cirurgia. Eu achei muito caro, o plano não cobre, nenhum plano de saúde cobre. Tava muito fora do meu orçamento esse preço, mas tava muito fora mesmo. Eu meio que desisti, né? Eu resolvi procurar outras alternativas aí para eu fazer a minha cirurgia, a minha correção de miopia, ou continuar usando óculos e lente de contato mesmo. Eu até assisti um vídeo do Estevão Pelo Mundo, não sei se vocês conhecem, que ele também teve mais ou menos o mesmo... É um youtuber famoso aí, ele teve mais ou menos o mesmo problema que eu. Até que eu encontrei num grupo um grupo de Facebook, que é Miopia Alta, falando sobre essa clínica que eu fui e falando que tava fazendo por 12 mil reais cada olho. Lá no hospital anterior que eu tinha ido, que era lá, eu sou de São Paulo, tá? Capital. E eles estavam falando que tinham cobrado pouco mais de 12 mil reais cada olho. Então eu falei, putz, 12 mil reais tá bom pra eu pagar, né? Bom não tá, né? Mas é viável pagar do que 20 mil reais. Que aí 20 mil reais pra cada olho nem tinha como eu pagar. E eu fui atrás dessa clínica que se chama Laser Vision. E lá nessa clínica, e lá nesse grupo eu perguntei e algumas pessoas responderam que já fizeram a cirurgia com o doutor que eu fiz. E foi muito bom, e foi muito bem atendido, e eu resolvi fazer uma consulta nessa clínica. Essa clínica aceita consultas pelo Bradesco, que era o meu plano de saúde, tá? Porém, no mesmo dia que eu fui fazer a minha consulta, o doutor, ele me disse que... Porque assim, gente, o míope, pelo menos no meu caso, sem óculos de perto, eu enxergo muito bem. Eu tiro a minha sobrancelha, assim, enxergo Full HD de perto. E de longe, e eu tenho que tirar o óculos pra ler, por exemplo. Eu não consigo ler de óculos. E aí esse era meu medo. E ele já me avisou falando que não ia ser a mesma coisa, que eu tirar o óculos, ia ter uma lente dentro do meu olho, né? Aí eu, beleza. Ele é muito simpático, muito atencioso, esse médico, muito alto astral, assim. Além de provavelmente bom médico, né? Porque ele fez a minha cirurgia super rápido e foi super bem recomendado. Ele é um ótimo vendedor, porque ele me fez sentir confiança. Ele disse que é professor da USP e que ele tinha... E aí eu fui atrás da lente ICL para correção de miopia. Ele falou, não, no seu caso a gente pode implantar uma lente Artisan, que ao invés de ficar no fundo do olho, ela vai no início do olho. Então, se vocês verem, não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, ó. Eu tô com uma lente no começo do olho aqui, dá pra ver, eu acho, não sei. Bom, aí eu falei, beleza, ele, você tem que fazer uns exames aqui e marcar a cirurgia. Como eu tava bem decidida a respeito do que eu ia fazer, e ele falou, é caro. Eu falei, caro quanto? Aí ele, R$10.500 cada olho. Já falando os valores, mas não foi isso que eu paguei, tá? Aí eu, beleza. Aí ele, você tem que fazer uns exames antes, e esses exames, pra eu ter certeza. E eu já tinha vários exames, Pentacan, esses exames que quem tá acostumado aí em médico oftalmológico faz direto, né? E esses exames não são cobertos. Eu já tinha ido a outro médico e esse outro médico me pediu esses mesmos exames. Eu fui, fiz esses exames, paguei R$850 nesses exames. Então, já dei ali logo de cara R$850. Aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que fazer esse negócio, porque eu já gastei uma grana aqui, né? Saí de lá
E aí me disseram, era quando eu fui lá perto de um feriado, e me disseram que eu teria que fazer depois do feriado, talvez no dia 30, todas as quintas-feiras ele só opera de quinta-feira, esse doutor. E eu falei, não, quinta-feira, dia 30 de junho não dá, porque de 2022 não dá, porque eu vou ter um show do Angra, aniversário do Rebirth, inclusive foi bem legal esse show no dia 2. E eu não vou poder fazer. Na verdade, não foi bem legal porque eu cheguei atrasado e tava bem lotado. Mas Angra é sempre bom. Mas não é esse o tema do vídeo. E aí eu não vou poder fazer essa data, porque no dia 2 eu vou ter um show, então não vai rolar. E fui também atrás de gente pra ficar comigo, né? Porque meus familiares todos moram no interior de São Paulo. E os meus amigos todos trabalham e era meio inviável fazer um pedido desses pros meus amigos. Tipo, eu vou fazer uma cirurgia, vamos comigo, assim. E aí acabou que eu combinei com meu pai aceitou vir do interior pra ficar comigo, inclusive ele tá aqui em casa, pra eu fazer essa cirurgia. E aí a cirurgia foi marcada para dia 7 de julho, que foi quando eu fiz. Então, beleza. Meu pai chegou, não sei o que. Fui até ele chegou 2 ou 3 dias antes para se adaptar em São Paulo, né? Então isso é muito importante. Você precisa ter um tutor com você. Você não consegue fazer essa cirurgia sozinho. Cheguei lá e como foi a cirurgia, né? Em si. Então agora vamos falar de como foi a cirurgia. Cheguei no horário combinado lá. Pediram pra eu fazer jejum de 4 horas, mas eu não aguentei fazer jejum antes de 4 horas. Então, era pra eu estar lá 11h45, 10h30, eu tava comendo, porque eu tava morta de fome. Então, não fiz o jejum, o preparatório era esse, jejum de 4 horas eu não fiz. Eles me deram um remédio, que é esse que eu estou tomando, 2 comprimidos de Amox, que é um remédio para você não ter secreção nos olhos. Então, eles me deram 2 comprimidos desse. E um diazepam, que é um comprimido, um calmante, né? Pra você ficar, high. Até queria tomar mais diazepam depois, não deixaram. Mas eles me deram um diazepam e 2 comprimidos desses. Lá no momento, se você pagasse à vista, eles te davam 10% de desconto, 5% de desconto. Então, a cirurgia de um olho acabou ficando R$ 9.975. E se eu quisesse parcelar, teria alguns juros lá das máquinas. Então, tem essa possibilidade de parcelar e ficar um pouquinho mais caro. Um pouquinho não, né? Bem mais caro. Acho que é 10 ou 15% de mais caro para você parcelar. Bom, aí eles me colocaram numa sala, numa saleta meio escura. Começaram a pingar colírios no meu olho pra minha pupila contrair, porque essa cirurgia tem que ser feita com pupila contraída. E até que me chamaram e eu deitei numa cama, acordada. E começaram a pingar o colírio e apertar o meu olho. Uma assistente apertando muito o meu olho. E o médico chegou e falou, querida, vamos, essa parte vai doer um pouco, segura, mas é a parte mais chata e vai doer um pouco. Essa parte que ia doer um pouco, eu imagino que ele tenha colocado furado meu nervo óptico com uma seringa e com uma agulha. Porque doeu muito, a ponto... não, antes disso ele fez uma marcação numa máquina que deu um susto assim em mim, ardeu, que eu dei até um grito assim, doeu. Nossa, foi horrível. E depois ele fez essa injeção, que era a anestesia no nervo óptico. E doeu muito essa anestesia, mas muito mesmo. Então não é uma cirurgia tranquila, você não sente nada, não sei o que. Dói bastante, tá? Principalmente essa injeção que ele dá no seu olho, e dói muito, assim. Então não vai esperando que é uma coisa que não vai doer, porque vai doer.
E aí, depois dessa injeção que ele me deu, a assistente uma ficou segurando a minha mão, muito gentil até. Eu tava com muito medo e tava declarando isso, né? Falando, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Eu chorei por muito tempo, assim, enquanto eu esperava na sala. E quando eles me chamaram, até antes eu tava sem óculos, aí eu não enxergava ninguém. E foi bem estranho, assim, porque a moça me chamou, eu abri o olho, eu tava sem óculos, eu falei, ué, né? Ah, e precisa-se de muito frio a sala, muito fria a sala. Com uma roupa de frio e você não coloca uma roupa cirúrgica, então você vai com a sua roupa mesmo. Eu achei um pouco precária a questão da contaminação. Eu vivi muito tempo, morei muito tempo com uma amiga que era instrumentadora cirúrgica, então a sala eu achei um pouco, não contaminada, né, mas não tinha aquele preparo. Lógico, eu coloquei um propé, colocaram uma touquinha em mim, mas essa touquinha acho que já colocaram na mesa de cirurgia, mas eu achei um pouco... Eu não gostei da forma como foi tratado a questão contaminação da sala, assim. Então, ponto negativo aí para essa clínica em específico, e eu não estava num hospital, né? Tem um outro ponto sobre isso quando você for escolher o lugar que você vai fazer a sua cirurgia. Aí, o médico muito simpático, eu tenho que dizer isso. As moças também, um atendimento muito bom, assim, tentando me tranquilizar o máximo possível. Ele colocou um pano sobre mim, um TNT lá, pra cobrir o meu rosto. E colocou aquelas coisas, assim, igual do filme Laranja Mecânica, não sei quem já assistiu, pra ficar aberto. E o olho que tava sendo operado, eu não enxergava nada com ele, né? Então, foi bem bizarro, assim. E aí o médico começou a operar, foi rasgando meu olho, e eu enxergava aquelas bichinhos andando, só que tudo muito embaçado, olhando para uma luz, assim, que não dava aflição de olhar na luz. E foi isso, a cirurgia durante meia hora, mais ou menos, ele mexendo lá no meu olho. Bem desconfortável essa sensação. E depois ele costurando, eu conseguia ver o fiozinho sendo costurado, eu conseguia ver a lente sendo implantada, só que do ponto de vista de quem tá recebendo a lente, né? E a outra vista coberta pelo pano que estava sendo utilizado. Então, assim, foi uma sensação muito louca. E eu saí de lá perguntando para todos os assistentes, você já fez isso? É muito louco isso, uma pessoa te operar com você acordado, né? Fazer cirurgia. Eu já tinha feito uma outra cirurgia acordada, que foi a remoção aqui da papada e da bichectomia também, que você fica acordado. Mas fazer uma cirurgia no olho com você acordado e a dor que é a injeção inicial é muito dolorido e assim é muito desconfortável, só que eu pensava o tempo todo, eu ficava pensando, por que eu vou inventar de fazer isso, por um lado, e por outro, eu espero abrir os olhos e poder enxergar as coisas sem ter que usar um óculos. É muito fácil para quem não tem miopia alta ou para quem não tem nenhum problema de visão, não consegue entender o que é isso. Você não depender de nada, nem de lente de contato, nem de óculos, nem de nada para enxergar. É muito bizarro isso. E aí eu fui para casa com um tampão, meu pai saiu de lá andando, meu pai me levou, né? Peçam nota fiscal também desse tipo de cirurgia, porque depois abate no imposto de renda, isso é bem importante. E cheguei em casa, eu tava meio grog do diazepam, dormi. Cheguei em casa acho que umas 2h30 da tarde, 3 horas, não sei, dormi. A hora que eu acordei, acho que umas 5 da tarde, 4 da tarde, eu acordei com formigamento, com um ardor e meu olho tampado e uma sensação horrível, horrível, horrível.
a sensação era horrível, de que aquilo tinha dado errado, que parecia que meu olho estava lacrimejando e cheio de pus. A sensação de desespero é assim inenarrável. E eu não tava coçando, eu não tava querendo arrancar aquilo, mas eu fiquei com muito medo de ter dado errado. Quando a cirurgia acabou, o médico me disse que tinha dado tudo certo, me deu até parabéns, que tinha dado tudo certo. Mas mesmo assim, e também não ficou muito claro qual foi o cálculo que ele utilizou para colocar as lentes. Eu hoje tô achando que não foram lentes que... Bom, enfim, isso é um assunto para depois. Mas a sensação foi muito ruim. E aí, às 8 horas da noite, eu teria que retornar nesse médico, que fica a 15 minutos da minha casa, porém, né, eu não tava dirigindo, então... E o meu pai também não dirige aqui em São Paulo, a gente pegou um Uber e foi. E eu retornei até o local. E aí eu tava muito irritada, porque eu tava irritada, meu olho tava ardendo e tinha uma criança gritando lá. Eu tava bem irritada, as pessoas falando na clínica. Aí a luz, eu pedi pra ir pra uma sala mais escura. Meu pai falou alguma coisa e colocou um áudio lá do celular, do WhatsApp. Eu fiquei nervosa com ele. Eu tava muito irritada. Até que o médico me levou, me chamou, tirou o tampão, o curativo, né? E a hora que ele tirou o curativo, eu tava falando alguma coisa, eu parei de falar. Porque eu fiquei impressionada. Falei, deu certo, eu tô enxergando. Eu tô enxergando sem óculos, não tem lente de contato, não tem nada, eu tô enxergando. Obviamente não estava enxergando perfeitamente bem. Quem tem grau alto aí, sei lá, tô com 9 graus, é como se eu estou enxergando com 7 graus, sabe? Tem acho que uns 2 graus aí ainda para corrigir. E também depois eu vim para casa, ele vai me ver na terça-feira. E dia 21, daqui 2 semanas, eu vou fazer a segunda cirurgia. Que eu estou tomando. Uma coisa que eles erraram em pedir, né? São os colírios, eles deveriam ter pedido antes. Eu tenho uma amiga aqui do meu prédio que ela foi buscar para mim os colírios e o remédio. Custou cerca de R$152 esse combo de remédios. Então aqui eu tenho esse GA, esse remédio aqui que ele faz a função de não ficar lacrimejando. Aí esse daqui é para o seu olho, para irritação de olho. Aí esse daqui é para antibactericida e esse daqui também é um antibactericida ou alguma coisa do tipo. A cirurgia foi na quinta-feira, na sexta-feira eu tava dirigindo já, à noite, né? Então, dirigindo mal, mas não provoquei nenhum acidente, assim. Deu uma raspadinha no carro, numa coisa, mas é aquela sensação de que você está vendo duplicado, assim, sabe? Óculos novo, não tá muito acostumado, essa sensação. Minha visão não tá boa ainda, por exemplo, para ficar horas no computador, não tô me sentindo à vontade. A visão de perto, eu operei esse olho aqui, tá? A visão de perto tá bem estranha. Daqui tá ótima. Daqui tá ótima. Mas por exemplo, a visão de perto com a lente de contato não funciona, porque minha lente de contato é gelatinosa e não tem o astigmatismo, não corrige. Mas quando eu tiro a lente de contato, a minha visão de perto é muito melhor. Então, na terça-feira eu vou dar uma falada com o médico. Mudança de luz, assim. Quando eu saio da garagem do carro, que é um breu, e vou pra claro, dá um teco, assim. Eu tô com uma dorzinha de fundo de olho, mas, né, tá lesionado aqui ainda, né, ó. Então,
essa é a história. Então, esses remédios aqui, além, falando de valores, né? A consulta foi gratuita. Os exames foram R$ 850. A cirurgia no pagamento à vista foi R$ 9.975. Os remédios foram R$ 152 na Drogazil. Não peguei nenhuma promoção. E mais aí, você tem que contar com um acompanhante. Então, se você não tiver nenhum acompanhante para ficar com você, você vai ter que pagar um acompanhante para né, a diária de uma pessoa para te acompanhar, né? Se você for uma pessoa que não tem ninguém próximo que possa ir com você. E o Uber também da sua casa. Então, são esses os gastos. Então, não coloque só o preço da cirurgia. Coloca mais uns R$ 2.000 aí por olho. E aí, quando eu for fazer o outro olho, tudo de novo, né? E aí, tem os retornos nas consultas, né? Que daí, obviamente, não é legal você ficar indo de transporte público, porque é lotado, a gente tá num período infeccioso aí, não é legal. Tenta ir de Uber ou de carro com algum acompanhante que dirija. E é isso, minha gente, é isso. A alimentação, ele não me passou nada em específico. Dói ainda, eu estou sentindo dores, mas dores não intensas. Vou pingar o colírio agora e vai ficar tudo bem. Colírio de 4 em 4 horas. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões. E se você já fez essa cirurgia também, como que foi? E para ajudar as pessoas que estão procurando a respeito da cirurgia de implante de lente para correção de miopia, a lente Artisan, tá bom? Um beijo, um abraço, fique com Deus. Eu espero que você se dê bem caso você precise fazer esse tipo de cirurgia. Até o próximo vídeo. Tchau!